Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula online, que será enviada e vocês devem estar recebendo aí nos grupos de WhatsApp, acessando diretamente pelo YouTube. Então, a gente, dando sequência naquela conversa sobre a origem e evolução da espécie humana, eu havia comentado com a turma a respeito das características gerais, juntamente com a classificação da espécie humana. Então, qual é a ideia geral que eu tenho que passar para os meus alunos? A gente vai falar especificamente da espécie humana. Então, vou falar de todos os sistemas, se der tempo até o final do ano letivo, mas a organização que a gente faz é para isso. Então, eu tenho que entender como é que a espécie humana está inserida dentro do contexto biológico, dentro do contexto dos seres vivos. Então, a gente é um ser vivo, a gente está dentro do sistema de seres vivos e a gente está dentro de um sistema de classificação. Então, qual é a classificação que a espécie humana tem? Ou seja, daqueles grupos taxonômicos, da classificação dos seres vivos, que normalmente vocês estudam isso com mais perfeição lá no sétimo ano, que a gente vai estudar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, como é que a espécie humana está inserida dentro desse contexto? Qual reino ela está inserido, em qual filo, em qual subfilo, em qual classe, em qual ordem, em qual família, em qual gênero, qual espécie, qual subespécie. Então, dentro desses grupos, a gente tem que entender que a espécie humana tem que estar, e ela está. Porque a gente apresenta características comuns entre outros seres. Então, à medida em que a gente vai entendendo essa abordagem, em que a espécie humana é inserida junto com outros organismos, a gente entende que existe uma relação de parentesco evolutivo com todos os outros, ou pelo menos com proximidade de alguns. É a questão de semelhanças físicas. Então, a análise que a gente tem, e à medida que eu fui comentando com vocês, eu disse que a espécie humana está classificada, a gente coloca a própria espécie humana, né? Lembre que a sistemática é para organizar, para entender melhor, tá? Para facilitar o estudo e compreensão dos seres vivos de uma forma conjunta, para que na hora que eu diga a classificação desse organismo, eu já tenha entendido quais são outras características que ele apresenta, sem eu precisar discernindo, tá classificando, indicando repetidamente cada uma dessas características. Então, por isso que é importante a gente estar com essa noção de que a espécie humana tem uma classificação geral. E dessa classificação, a gente começa com a análise de reino, tá? A gente está inserido dentro do reino animal. Por que está inserido no reino animal? E eu fui indicando ao passar dos assuntos, né, das informações, eu fui indicando a classificação e, ao mesmo tempo, eu fui justificando para você com as características que a gente apresenta. Reino animal, porque é pluricelular, porque é eucarioto, porque não tem parede, porque é heterótrofo. Acordado, porque tem notocorda, é vertebrado, porque tem crânio e vértebras. É mamífero, porque tem glândulas mamárias, é primata, porque tem mãos com polegares e 5 dedos, é hominídeo, postura bípede. Então, foi à medida em que eu fui indicando a classificação da espécie humana, eu já fui justificando com as características para tal classificação. Chegando ao ponto que a gente finalizou pela subespécie Homo sapiens sapiens, pela capacidade intelectual que a espécie humana tem de planejar. Planejar e a execução desse planejamento vai depender de outras características físicas. Características fisiológicas, que é o do raciocínio, e físicas, porque a gente precisa de uma musculatura bem apta e uma estrutura corporal que permita a fabricação de utensílios. Então, temos que ter essa noção da classificação e que a gente está inserido dentro de um grupo, mas juntamente com outros organismos. E quanto mais próximo da espécie esses grupos estiverem classificados juntamente, mais semelhantes eles são. Então, a origem dos dois é mais próxima. E aí, a gente diz que tem um grau de proximidade evolutivo maior, um grau de parentesco evolutivo. Então, quando a gente observa alguns animais, a diferença é tão absurda que a gente acha que está bem distante, que não tem parentesco nenhum. Existe. Todos os organismos têm uma linhagem
de parentesco, alguns com árvores de desenvolvimento mais distantes e outras com a origem mais comum. Então, à medida que a gente vai analisando, por exemplo, sei lá, uma anêmona do mar, certo? Que é um quinidário, um organismo e tal, então não tem uma relação muito próxima. A gente observa as características e tem muitas diferenças. Mas quando a gente vai para, por exemplo, os felinos, então os felinos já têm glândulas mamárias, como a espécie humana também é presente, então já tem uma proximidade evolutiva maior. Com os organismos que têm mãos com 5 dedos e polegares oponíveis. E aí a gente está dentro do grupo dos primatas, então os primatas têm um grau de parentesco maior, porque tem um conjunto maior de características que se aproximam. Dentro da escala, dentro da análise do estudo da evolução humana, ou da evolução biológica, de uma forma geral, as primeiras indicações da existência dessa relação de parentesco, não só com os indivíduos que tem hoje, mas com os que já existiram, baseado, evidentemente, no estudo dos fósseis. Então, o registro fóssil, ele é um fator determinante para a gente entender quais são as linhas de evolução que cada grupo passou. Para a gente entender que a espécie humana não foi só essa espécie humana aqui, que está assistindo, que está falando, que existiram. Existiram outras espécies e que, por fatores ambientais, por fatores de competição, por fatores de escassez de alimento, por dificuldades de planejar e executar determinadas ações para fazer o ambiente ser voltado para as suas características e não sua característica ser selecionada pelo ambiente, fez com que essas espécies desaparecessem. Mas não desaparecessem assim, um passe de mágica, não. As mudanças genéticas vieram acontecendo até atingir o estágio de espécie humana atual. Então, a gente precisa ter uma noção de uma compreensão um pouco mais ampla, tá? do significado de evolução. Se as espécies são viventes, se as espécies existem hoje, todas elas em conjunto, é claro que eu não vou estar analisando fóssil, né? Tem que matar um organismo, esperar fossilizar para eu estudar. Não tem nada a ver isso daí. Isso aí é perda de tempo. Então, o que a gente faz? Analisa bioquimicamente esses organismos. É como, por exemplo, você querer saber se fulano de tal tem um parentesco com você. Então, para ele ter um parentesco com você, você tem que fazer um exame de DNA. Se esse DNA tiver uma similaridade muito grande com você, então isso daí identifica um grau de parentesco maior. Um teste de paternidade, por exemplo, a criança ou o indivíduo que está sendo identificado, que tem a dúvida da paternidade para ele, e maternidade no caso, você tem que identificar o gene do DNA do pai, DNA da mãe, faz uma identificação do DNA de ambos e compara com a sua. Se aquela padrão de distribuição do DNA não for completado com o da mãe, automaticamente tem que ser completado com o do pai. E aí, se um deles tiver falha e não tiver pareamento, complementariedade precisa, então a gente diz que aquele indivíduo não tem um parentesco do qual está se procurando. Então, a gente faz análise bioquímica. Então, essa análise bioquímica pode ser com o genoma dos indivíduos, ou seja, com a parte genética. A gente pode analisar de acordo com a análise das proteínas, então, do seu proteoma. Então, por exemplo, você pega uma proteína qualquer, uma hemoglobina, por exemplo, que é a proteína que dá cor vermelha ao sangue, aquela contém ferro, né, que tem essa tonalidade natural. Então, você pega essa amostra de hemoglobina e pega da espécie humana, pega de um peixe, pega de um sapo. 3 espécies vertebrados, e aí eu quero saber qual a proximidade evolutiva que existe maior entre essas 3 espécies em relação com a espécie humana. Então, pega a proteína humana, pega a proteína do peixe e compara. Então, isso daí dá sei lá, 35% de semelhança. Se você pegar do anfíbio juntamente com a espécie humana, isso daí vai dar em torno de 40%, 45%. Tá? Então, são valores aleatórios que eu estou imaginando aqui, certo, gente? Não são valores precisos. Mas aí a gente percebe que quanto mais parecido for o DNA, então a origem que eles tiveram, o ancestral que eles tiveram, é mais próximo. Então, a partir daí é que a gente tem que ter essa análise, né? Como é que se deu, como é que se dá esse processo de evolução das espécies para inserir a espécie humana dentro do processo evolutivo. E aí incluir outras espécies que hoje existem, tá? Que são dos primatas,
e entender essa distinção e essa separação dessa árvore genealógica dos primatas. Então, para isso, eu preciso primeiro mostrar para vocês essa origem, como é que analisa a evolução das espécies naturais e, juntamente com isso, identificar a evolução da espécie humana. Bom, então, as espécies, elas não existiam sempre do mesmo modo que são. Isso daí tem que ficar claro para vocês. Ah, professor, mas na igreja disse isso, fulano de tal, do pastor disse aquilo, fulano de tal lá daquela vertente religiosa, tal. A gente não está trabalhando dogmatismo aqui. Então, crença, ciência. Se você segue uma, tem que separar para poder seguir as duas. Tá? Então, a gente está falando de um processo identificado, de um processo com evidências fósseis, evidências bioquímicas. Então, tem várias formas de provar que as espécies que existem hoje não são as mesmas que existiam há muito tempo, e essas espécies apresentam uma linhagem, uma linha de evolução que aponta, culmina, certo? Para o que a gente tem hoje. Então, as espécies, elas surgem, mas elas não surgem de uma hora para outra. A gente não está trabalhando aqui com doutor estranho, nem com magia, nem com nada desse tipo, certo? A gente está analisando aqui um processo lento, gradual de modificação dos seres através dos tempos. Até porque o significado de evolução, eu até esqueci de comentar com vocês, evolução significa o seguinte: modificações sofridas pelos seres através dos tempos para que a espécie tenha adaptação. Essa adaptação se identifica quando o organismo, ou a espécie, ele mantém condições de sobreviver e de reproduzir de forma eficiente. Então, se ele, evidentemente, não conseguir sobreviver, automaticamente ele já não está mais considerado, não é um indivíduo, tá, gente? É a espécie. Tá? Formação de espécies, não formação de novo indivíduo, porque formação de um novo indivíduo, eu acho que vocês têm uma noção de como é que se faz. Mas a formação de uma espécie é um processo longo, é gradual. A gente trabalha com gradualismo na evolução. Não existe saltacionismo preciso, nem espontaneidade no surgimento dos organismos. Tá? As modificações vêm sendo ocorrendo genética, vem um processo lento. Então, eu vou tentar abordar esse tema de evolução num trecho muito curto para não alongar demais a aula da gente. Então, primeiro, para formar duas espécies a partir de uma, você tem que ter um ancestral, um grupo ancestral, não um indivíduo, certo? Lembre que quem evolui são as espécies. O indivíduo, ele sofre modificações, ele faz parte do processo, ele sofre seleção natural, e a partir daí as espécies vão, ou o indivíduo, ele vai mantendo características genéticas no ambiente até atingir o status que ele se encontra. Então, primeiro, tem que ter um grupo de indivíduos, tem que ter uma população que caracterize uma espécie que a gente vai chamar agora de espécie ancestral, certo? Bom, então essa espécie ancestral, essa população ancestral, ela tem que ter variação de indivíduos. Para isso tem que existir reprodução sexuada, para mudar geneticamente e misturar geneticamente os indivíduos, e hajam padrões genéticos distintos, evidentemente. A partir do momento que essa população está presente, ela se isola, ela se separa em dois grupos, ou em três, ou em quatro, vai depender das condições geográficas e das condições que o ambiente ofereceu para isso. Então, você tem lá um isolamento geográfico primeiro, seguido de fenômenos que provoquem alteração no pool genético, ou seja, no estoque de genes, nas características genéticas do indivíduo. E aí eles vão se tornando gradualmente mais diferentes. As mutações que acontecem no grupo são diferentes que acontecem no outro. A seleção natural que vai agindo num grupo é diferente que está agindo no outro. Então, aquela população ancestral que foi separada em dois grupos, esses dois grupos em ambientes circunstancialmente diferentes, eles vão agora tender a sofrer ações ambientais distintas. Se o ambiente está sendo diferente, então as seleções, ou a seleção de cada um deles, a seleção natural, ela vai ser diferente. Então, algumas características são melhores aqui nesse grupo,
nesse outro grupo são outras características que são melhores. Então, por exemplo, desse grupo aqui, se tiver um que tem essa característica nesse lado, a tendência dele é não reproduzir e, consequentemente, não deixar características genéticas. E aí eu vou assumindo nesses dois grupos diferenças físicas tão grandes que a gente não vai considerar apenas a espécie, a gente vai considerar agora que existem duas raças ou duas subespécies, porque apresentam características genéticas um pouco diferentes, tá? Ou com certa notabilidade. Quando essas raças são formadas, se o ambiente permanecer ou se o ambiente mudar, ele não vai mudar de forma igual nos dois lugares. As mudanças ambientais que acontecem, elas podem ser totalmente diferentes. Automaticamente, características diferentes têm que ser selecionadas em cada uma delas. Eles vão sofrer tantas alterações, claro, depois de muito tempo, que esse grupo daqui, juntamente com esse grupo de cá, não vão mais conseguir reproduzir entre si. E aí a gente diz que ocorreu um isolamento reprodutivo. Então, inicia com a presença de uma população que é separada em duas, então, isolamento geográfico, ação de fenômenos que alteram geneticamente a população, reprodução sexuada, fatores mutacionais, mutação nos genes, fazendo surgir características e sendo selecionadas características distintas, porque os ambientes são diferentes e as seleções naturais elas vão ser também diferentes. As diferenças vão surgindo e esses dois grupos agora apresentam características bem distintas, que fazem com que a gente tenha que classificar em duas raças. Primeiro, o que é raça? Tá? Uma coisa importante de lembrar, na verdade. O que é raça? Grupos de indivíduos de uma mesma espécie que apresentam notáveis diferenças genéticas. Tá? Então, eles têm que ser da mesma espécie, com capacidade de cruzar e gerar filhos, mas tem que ter um grau, um padrão de diferença genética grandioso. Não como acontece nessa farsa que existe de raça na espécie humana hoje, que não existe, que as diferenças genéticas elas são tão grandes, independente da cor, do formato do olho, da região em que o indivíduo viva. Então, a gente diz que na espécie humana existem etnias, que são grupos que ficam mantendo um certo padrão de definição de caráter. Mas, se a gente comparar, por exemplo, um branco europeu com um negro aqui do Brasil, com um indígena aqui do Brasil, eles podem ter características muito parecidas. Se eu comparar duas pessoas brancas, duas pessoas negras, duas pessoas indígenas, duas pessoas asiáticas, a gente chama de amarelas, de olho puxado, às vezes essas duas pessoas que têm uma semelhança física maior, elas têm características genéticas mais diferentes. Então, não é um padrão de definição. Então, na espécie humana, hoje não existe o conceito de raça como é trabalhado na biologia. Então, aconteceram as diferenças até atingir o isolamento reprodutivo. E quando atinge o isolamento reprodutivo, a gente diz que são duas espécies distintas. Às vezes, essa modificação e esse surgimento de espécies, ela pode acontecer no mesmo lugar. Aqui, acontece em locais diferentes. Então, quando acontece isso no mesmo lugar, é porque cada grupo tem uma especialização de funções ambientais, que a gente chama de especiação simpátrica, tá? Que acontece no mesmo local porque existe uma seleção natural chamada de disruptiva. Tá? Isso aí é só para a noção que vai interessar para a gente, são essas 4 fases aqui. Ó. Isolamento geográfico, alteração de fenômenos com características diferenciais, formação de raça e isolamento reprodutivo. Até a gente definir esse esqueminha aqui. Então, era isso mais ou menos que eu estava tentando apontar para vocês. Imagina que uma população ancestral, existe uma barreira, uma cladogênese, ou seja, uma origem de separação, em que essas... Observe que tem o mesmo padrão, tá vendo? O mesmo padrão. Mas só que o padrão genético que existe interno, que não está expressado, ele pode ser expressado na medida em que o ambiente vai sofrendo modificações. E aí surgem indivíduos com essas características distintas, mas que o ambiente acaba selecionando mais alguns deles do que em outra região. E aí eles vão aparecendo características que já tornam extremamente diferentes, sejam fisicamente, sejam fisiologicamente. E aí, automaticamente, a mudança no padrão genético dos dois grupos. Até que eles não consigam mais reproduzir entre si. Então, a gente diz agora que são duas espécies. Observe aqui que é a população da espécie
de uma espécie A qualquer. E aqui a gente tem agora duas espécies. Está vendo que eu não coloquei A aqui, ó, nem espécie A, coloquei espécie B e espécie C, identificando que foram 3. E essa aqui? Essa aqui já não existe mais. Mas ela sumiu assim? Não. Ela sofreu juntamente com a sua descendência, foi gerando características e sendo selecionadas até atingir o estágio que ela está. Então não é que ela some. Especificamente, caiu uma bomba, explodiu e aí morreram todos. Não, ela vai deixando descendentes, os descendentes vão deixando descendentes, e as características vão sendo selecionadas até que surja um padrão, ou que a gente identifique um padrão surgido, por esse grau de modificações que não mais aparentem ser da mesma espécie, porque não conseguem mais reproduzir entre si. Então, é um ancestral, se divide, modifica gradualmente até atingir o estágio de outras duas espécies. E essa aqui a gente considera como ancestral. Ela deixa fósseis, mas não existem na atualidade. Beleza? Então, sendo assim, a gente consegue identificar alguns fatores que são identificados como fatores de isolamento reprodutivo, né? Tipos de isolamento reprodutivo. Pode ser um tipo de isolamento estacional, ou seja, quando é que duas espécies são consideradas, ou dois grupos são considerados espécies diferentes, quando tem isolamento reprodutivo, quando eles não conseguem mais reproduzir entre si. Esses mecanismos aqui, estacional, comportamental, certo? E de um por um. São os mecanismos chamados mecanismos pré-zigóticos, ou seja, antes de formar o zigoto, antes de formar a célula ovo e o embrião. Então, eles podem ter períodos de reprodução diferentes, certo? Que é estacional. O comportamento dos indivíduos podem ser diferente para acasalar, e aí não tem atratividade sexual para poder reproduzir. As estruturas reprodutoras, tá? Essa parte mecânica aqui, as estruturas reprodutoras podem não ser compatíveis ou os gametas não se reconhecem. Tudo isso impede que o zigoto seja formado. Mas, em alguns casos, o zigoto chega a ser formado, tá? Que a gente chama de mecanismos pós-zigóticos. A inviabilidade do híbrido, fecunda, mas não desenvolve, é abortado, ou esterilidade do híbrido, como acontece com o burro. O jumento e a égua casalam, tem um descendente, e esse descendente não tem possibilidade de reproduzir, porque ele é naturalmente estéril. Então, isso daí identifica que jumento e égua são espécies diferentes, mas com uma proximidade tão grande que podem até cruzar entre si, certo? Bom, existe uma outra forma, algumas formas de ocorrer evolução, que a gente chama de gradualismo. É quando as modificações elas vão acontecendo de forma lenta. Tá vendo? O padrão dessa borboleta é parecido com essa, que é parecido com essa, mas já apresenta algumas cores mais nítidas aqui, puxando para o avermelhado, até atingir o estágio que ela se encontra. É uma evolução mais recente, a gente pode trabalhar assim. Algum grupo, alguma vertente pode sofrer uma pequena modificação, vai sofrer alterações até chegar aqui. Então, apesar de ter uma linha próxima, mas aqui são consideradas duas. Esse equilíbrio pontuado, né, são pontos de separação dos grupos, provavelmente por causa de barreiras geográficas e de especiação que a gente acabou de comentar no ponto anterior. Bom, por que eu falei tudo isso? Para a gente entender esse gráfico aqui, tá, gente? Só para entender a evolução dos primatas. Essa evolução, que parte aqui de um primata ancestral, que seria aquela população ancestral do esquema lá dos caracóis, e a partir do momento em que a gente tem uma linha, tá vendo aqui a linha, ó, até atingir os estágios que a gente se encontra, então todas essas espécies são viventes. Se vocês observarem aqui do lado, tem uma identificação de tempo em milhões de anos, identificando aqui 60 milhões de anos, vai reduzindo a 50 milhões de anos, 40 milhões de anos, 30 milhões de anos, 20 milhões de anos, 10 e o tempo atual, certo? Aí, por exemplo, se eu faço uma análise aqui, e esse ponto, como está aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse ponto de separação em Lêmur e Tárcios,
observe que ele não é nem 60 nem 50. Então, qual é a leitura que vocês vão fazer? Aproximadamente 55 milhões. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Então, à medida que a gente vem para próximo de 30, você vai fazendo uma média, mais ou menos onde ele está, e dá uma proximidade. Tá? Então, fala um valor aproximado. 35, 40, 45, 50, 55. Até chegar a 60 milhões. Então, esse primado ancestral, evidentemente, ele não existe mais, mas ele deixou características suficientes para que outros grupos se desenvolvessem, reproduzissem, deixassem descendentes até atingir o estado que a gente se encontra. Então, o ancestral desses dois grupos, ele é tão próximo que a bifurcação, na verdade, não é uma bifurcação, né? São 3 pontos saindo a partir daqui, ó. Uma, e dessa daqui separa em 2. Então, nessa região daqui, onde a pontinha do mouse está apontando, observe que é em torno de 55 milhões de anos atrás, a origem desse ancestral, que é comum também com o da espécie humana, tá vendo? Então, o ancestral da espécie humana e do lemo, que era comum aos dois, foi de 55 milhões. Então, se ele está 55 milhões, então a diferença genética ficou gigantesca. Passou 55 milhões de anos sofrendo modificações. Observe aqui agora dos macacos do Novo Mundo. Ele é um pouquinho mais para cima, em torno de 50 milhões de anos atrás, a origem comum. Então, ancestral entre os macacos do Novo Mundo. São os macacos aqui da América Central, da América do Sul e da América do Norte. Tá? Mico estrela, mico leão, que é o sanguíneo, né? Mico leão dourado, macaco prego, certo? Esses macacos mais conhecidos. Os macacos do Velho Mundo, da região africana, observe que a proximidade já é maior, né? Já em torno de 30, 31 milhões de anos atrás. Ó. O ancestral que está aqui, que foi separado em grupos, até avançar para os macacos do Novo Mundo, e até avançar a evolução até atingir a espécie humana atual, foi de em torno de 30 milhões. Observe aqui o gibão, em torno de 20 milhões, o único ancestral, ou o ancestral entre gibão e a espécie humana. Os orangotangos, observe que o gibão ele tem um braço maior do que as pernas, muito maior, mas aqui já tem um tamanho já mais significativo e até a postura em que o indivíduo já anda. Ele já tem uma postura quase semibípede, mas ainda assim, para locomoção, ele utiliza os braços para caminhar. 10 milhões de anos atrás, desculpe, cerca de 15 milhões de anos atrás, do orangotango, e com o gorila em torno de 12 milhões de anos atrás, tá, gente? É mais ou menos aqui, ó, nessa linha de 10 milhões de anos atrás, 12 milhões de anos atrás. Então, qual é o ancestral que tem uma proximidade maior ou com a espécie, qual a espécie que tem um ancestral mais próximo da espécie humana? O chimpanzé. Observe que o chimpanzé é a bifurcação mais próxima com a espécie humana, identificando que o ancestral dele foi em torno de, está um pouquinho abaixo da metade, né? Então, ficaria aqui em torno de 7 milhões de anos atrás. Então, o mesmo ancestral do chimpanzé e do ser humano é de 7,5 milhões de anos atrás. Então, se eu perguntar aí, imagine que eu coloque essa questão na prova. Turma, me responda aí, por favor. Dessas espécies, qual é aquela que deve ter um DNA mais parecido com a da espécie humana? Você pensa um instantinho, qual dessas espécies deve ter o DNA mais próximo? Aquele que tem a origem mais próxima, que é o chimpanzé. O segundo deles, qual seria? O gorila. Terceiro, o orangotango. Então, à medida que a gente vem distância, não é por aqui que a gente olha pela bifurcação, viu, gente? Ó, em torno de 7,5 milhões. E do gorila em torno de 10 milhões de anos atrás, certo? Então, e lembrando, tá, gente? Muitas vezes a pessoa considera que o chimpanzé é o ancestral da espécie humana, ou que um desses macacos que existem aqui, que a gente chama de macacos antropóides, eles são ancestrais de alguma espécie que existe hoje, não são ancestrais. O que acontece com aquela população ancestral mesmo que eu falei para vocês? Ela existe? Não, ela deixa de existir, ela deixou descendente, mas ela deixa de existir, porque não existe mais padrão genético semelhante ao que ele tinha. Então, chimpanzé não tá, é ancestral da espécie humana.
ele apenas tem o mesmo ancestral que a espécie humana, de um grau de proximidade evolutiva maior, porque o tempo de bifurcação dele é mais recente e o tempo de separação deles é mais recente, certo? Então, são algumas questões que eu posso perguntar para vocês. Qual o período em que os dois grupos se separaram? Quem é que tem um ancestral mais próximo? Tá? Quem é que tem características genéticas mais parecidas? Aí você vai olhar o período de tempo aqui de bifurcação e identificar. Em relação ao gorila, por exemplo, o chimpanzé tem uma ancestralidade mais próxima, tá vendo? Ó? Entre a origem do chimpanzé, que é de 12 milhões de anos atrás, e com o orangotango, é de 14 milhões de anos atrás. Então, se ele tem um ancestral mais distante, as diferenças são maiores. Se eles têm um ancestral mais próximo, as diferenças são menores. Então, é assim que você vai tentar fazer a análise. E lembrar que não existe dizer, não há como dizer, não há por que dizer corretamente, né? Se você disser, você vai dizer de uma forma errada, que a espécie humana, ou o chimpanzé, ou o orangotango, é um ancestral da espécie humana. Não. Eles tiveram um mesmo ancestral em comum, mas que não existe mais. Esse ancestral, nenhum desses ancestrais aqui das bifurcações, eles são existentes, tá? Eles já sumiram da escala de evolução. Bom, gente, então a partir daqui, a gente vai analisar as características humanas que favoreceram a dispersão, mas para o vídeo não ficar mais do que 30 e poucos minutos, então eu vou parar por aqui, tá? Tomara que vocês tenham paciência de assistir tudo até o final, e lembrando que vocês vão anotando no caderno de vocês esses slides, esses tópicos. Os desenhos não tem necessidade de fazer. Se quiser fazer esse esqueminha aí do cladograma, que é essa evolução, essa última imagem que eu coloquei para a turma, tudo bem, tranquilo, porque depois eu vou reenviar para a turma. E aí, assim que finalizar o conteúdo, aí eu peço para que vocês vão enviando para mim o material copiado no caderno como parte da avaliação, como eu já tinha avisado na primeira aula, na aula inaugural. Beleza? Gente, agradeço a paciência de vocês. Tchau e até semana que vem, se tudo der certo. Valeu? Até mais.